Graça e paz, meus irmãos em Cristo. Eu quero pedir desculpa a vocês e desculpa também ao pastor Renato, porque o segundo vídeo que eu fiz também foi interrompido. Só que foi interrompido no final mesmo, só não consegui me despedir. Então eu estou fazendo esse terceiro vídeo que é para a gente poder concluir as considerações finais. Primeiro eu quero melhorar o meu testemunho sobre o meu batismo no Espírito Santo que ocorreu no dia 11 de junho de 1994. Eu bebia naquela época, amanhecia tremendo, e quando minha mãe mandava buscar o pão, eu usava o troco para tomar uma cachaça. Eu tinha uma vontade incontida. Mas nesse dia que eu li Romanos 12, de 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, vamos fazer uma oração, porque a gente tem que estar sempre orando, e orar não é só pedir, nem só agradecer. Orar é conversar com Deus, é ter o coração sempre ligado com Deus, com Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer uma oração agora. Pai amado, Pai bendito, Senhor de senhores, Rei dos reis, eu vos peço, Senhor, que faça com que a tua palavra invada os corações e que faça das pessoas melhores. E que todos, embora passando por tribulações que todos nós passamos, a gente consiga encontrar os tempos de refrigério, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e é boa para discernir os intentos do coração. E não há criatura que não se torne manifesta com a sua presença. Bom, gente, o que eu tenho terminado o meu testemunho é que quando eu passei a madrugada lendo esse versículo do Romanos 12, eu amanheci, 7 horas da manhã eu acordei. Quando fui abraçar minha mãe disse que nem cheiro de bebida eu tinha, porque normalmente eu amanhecia com uma sensação horrível de depressão, e o meu hálito era um hálito azedo, como vocês sabem, aquela pessoa que bebe à noite, no dia seguinte tem um hálito azedo, e eu acordava com vontade de beber. E eu fui abraçar minha mãe dizendo para ela: mãe, eu não estou com vontade de beber, não estou tremendo. E ela disse: eu vou acrescentar para você, eu não estou nem sentindo o cheiro de bebida em você. Bom, eu fiz o primeiro vídeo, segundo vídeo, o batismo com o Espírito Santo, parte 1, 2, essa é a 3, e eu vou colocar um louvor da Ludmila Feber, que fala do Espírito Santo, e vou botar o nome de o batismo do Espírito Santo, número 4, para que vocês ouçam esse louvor, para ver como ele confirma tudo o que eu falei sobre o batismo do Espírito Santo. Então, como eu disse, se vocês gostaram
da minha pregação, se gostaram da palavra de Deus que eu li aqui, vocês falam com o pastor Renato e pede a ele para que continue fazendo. Se pedir para me continuar fazendo, eu vou fazer o possível para estar fazendo aí 1 ou 2 vídeos por semana. Mas é se vocês gostarem, né? Outra coisa que eu quero que vocês levem em conta, não se escandalizem quando eu expliquei o que é circuncisão. Porque devido ao medo de escandalizar, as pessoas não explicam o que é circuncisão e todo mundo tem dúvida do que é circuncisão. Então eu tenho que explicar, não é? Porque é removido a pele do prepúcio do órgão genital masculino e a ponta dele, que se chama glande, fica exposta a todo o tempo. A operação de fimose que existe hoje em dia, ela só faz você expor a glande, mas você pode recobrir a glande com o prepúcio. Mas o judeu não recobre, não consegue em momento nenhum cobrir a glande, ou seja, a ponta do pênis. Então, me perdoem se eu não quero escandalizar ninguém, mas se alguém não perdesse o medo de escandalizar, não ia explicar nunca o que era a circuncisão. A circuncisão foi ordenada por Deus a Abraão. Ele circuncidou Isaac com 8 dias. A ordem era circuncidar com 8 dias de nascido. Então, toda a descendência de Abraão, ela foi circuncidada. E nas gerações de Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, que formou o povo hebreu, esses todos tinham que ser circuncidados. Na época do cativeiro no Egito, quando eles saíram no deserto, não havia possibilidade de circuncidar a criança com 8 dias devido às dificuldades, mas teve um dia que Moisés separou para que todos fossem circuncidados. Então, quando a pessoa fala incircunciso, é aquela pessoa que não passou pela circuncisão. A circuncisão era a iniciação da criança na religião judaica. E, como eu havia dito, os discípulos de Jesus Cristo, eles não viraram cristãos logo não, eles ficaram sendo judeus. Os judeus tinham os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. E quando os discípulos começaram a pregar, eles passaram a ser chamados de nazarenos. Eles eram judeus nazarenos, porque seguiam a Jesus. Nós fomos chamados de cristão a partir de uma reunião da igreja de Antioquia, 50 anos depois. Aí é que realmente ficou-se com o nome de cristão. Bom, então eu vou encerrando aqui, vou colocar o louvor da Ludmila Ferber sobre o Espírito Santo, e vou dar o nome de o batismo com o Espírito Santo, parte 4, para vocês poderem ouvir e ter uma confirmação das coisas que eu falei. Então, que o Senhor abençoe e guarde vocês, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essa é a bênção sacerdotal que está no livro de Números, no capítulo 6, bem no final. Bom,
Então vamos dar por encerrado aqui. Espero que os irmãos tenham paciência de assistir todos os vídeos e levem em consideração, porque os 2 primeiros foram interrompidos porque a memória do meu celular não coube. Eu estou com um problema no meu celular e a memória está saturando. Então eu só consigo gravar 22 minutos, 24 minutos no máximo. Então por isso interrompeu. Mas as próximas pregações que eu fizer, eu vou ver se eu faço elas bem mais curtas, para ficar numa parte só e dure só 22. Inclusive até o ideal, não ser mais que 30 minutos, porque tem gente que não aguenta assistir vídeo muito longo. Então, eu pediria a vocês que possam, de duas uma, ou anotar as passagens que eu falei e consultar na Bíblia, ou parar o vídeo toda vez que eu falar o número do versículo e capítulo de uma passagem, você para o vídeo, vai ler e confirma com o que porque eu sou assim, eu quando prego, eu falo a passagem, o versículo e o capítulo e leio ele. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e não há criatura que não se torne manifesta na sua presença. Então, falar a palavra de Deus, falar a palavra da Bíblia, transforma pessoas, faz milagres. Não há criatura que não se torne manifesta. Todo aquele que é escolhido do Senhor sente o coração tocado e sente transformação. Muitas vezes até o próprio batismo do Espírito Santo, que não precisa de sacerdote. O batismo com o Espírito Santo, o meu, por exemplo, foi feito só entre eu e Jesus Cristo. Não teve um sacerdote, nem um pastor para me batizar com o Espírito Santo. Já o batismo na água é um símbolo que é o homem mergulhando nas águas do rio que flui do trono. Então, é um simbolismo da iniciação de um crente. Então, quem tem a disposição de ser crente, passa pelo batismo nas águas para uma confirmação de que ele tem vontade, sim, de buscar ao Senhor. Então, nós ficamos por aqui e a parte 4 vai ser a música gospel da Ludmila Ferber, que fala do Espírito Santo. Muito obrigado por ter me ouvido. Se gostarem, falem com o pastor Renato para ele pedir que eu faça mais. Só que eu não vou mais fazer grandão assim, que tenha que gravar várias vezes. Vou fazer com uns 23, 22 minutos e para poder não interromper. Então, muito obrigado. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Amém.